E eu posso criar minha própria criptomoeda? Pode, mas por que você faria isso? Pode ser por vários motivos, né? Vai que valoriza, a gente não sabe. Então, exatamente. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A maioria das criptomoedas, ou pelo menos as melhores, elas são baseadas em software livre. Isso é um aspecto importante, né? Transparência, não só a transparência das transações, mas a transparência sobre as regras conforme as transações são feitas. Isso quer dizer que você pode ir lá, por exemplo, baixar o software da Ethereum e construir a sua própria criptomoeda. Por blockchain, que é a infraestrutura básica para as criptomoedas, né? Ser peer-to-peer, ou seja, ser ponto a ponto, ela vai ser mais estável quanto mais nós fazem parte dessa rede, né? Então, uma criptomoeda ela vai ter mais valor, vai ser mais interessante quanto mais usuários eu tiver. Então, isso dificulta a ideia de criar uma criptomoeda pequena e própria. Está começando o Pode Ser Ciência, podcast de divulgação científica da Unifesp. Olá, pessoal! Estamos começando o Pode Ser Ciência. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre as criptomoedas. Como elas surgiram, a tecnologia que envolve o seu funcionamento, a possibilidade de recuperação de senha, a valorização da moeda e também sobre os termos mineração, blockchain, presente e futuro das criptomoedas. Este é o nosso tema de hoje. Pode Ser Ciência. Para a gente começar, né, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação sua, né, falando um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa, como que trabalha aqui na Unifesp. Eu sou o professor Arlindo Flávio da Conceição, eu trabalho com ciência da computação, sistemas da informação. Eu sou docente do campus São José dos Campos da Unifesp, o Instituto de Ciência e Tecnologia, onde eu atuo desde 2007. Então já são 18 anos na Unifesp. Sobre esse assunto, né, que a gente vai bater um papo hoje, tenho trabalhado com isso desde 2016, mais ou menos, e desde então eu tenho tentado popularizar o assunto. A criptomoeda irá substituir o dinheiro? Não, mas a gente pode pensar na criptomoeda como uma evolução tecnológica do dinheiro. Então, aos poucos, o dinheiro vai sendo trocado, né, por meios eletrônicos, e as criptomoedas elas estão nesse caminho de evolução. Então não dá para dizer que vai substituir o dinheiro, nem a coisa física que é o dinheiro, nem o conceito dinheiro. Já que a gente começou a falar, né, sobre as criptomoedas, pode explicar rapidamente o que são as criptomoedas? Uma criptomoeda é uma representação digital de algum valor. Elas são só bits, né, que estão gravados em algum lugar. Então, provavelmente você já usa o seu aplicativo de banco para fazer pagamentos Pix, por exemplo, né? O mesmo conceito, só que ao invés de estar usando uma tecnologia mais centralizada, tecnologia de um banco, você está usando uma tecnologia descentralizada, no sentido de que não tem um dono daquela infraestrutura. Normalmente, uma criptomoeda é uma estrutura que não tem um único dono, né? Não tem um banco por trás, tá? Então existe uma comunidade que mantém aquela criptomoeda viva e ninguém tem a capacidade de controlar as emissões e o preço da criptomoeda. Eu queria só fazer uma pergunta, emendando, que você falou que não tem um banco por trás. Não ter essa instituição financeira por trás garante que ela seja segura para o uso? Para responder esse ponto, eu preciso comentar um pouco sobre as tecnologias que estão por trás das criptomoedas, né? Então, basicamente, elas são construídas baseadas na tecnologia blockchain, cadeia de blocos. Então, os blocos são encadeados de tal forma que uma tentativa de adulteração quebra a cadeia, né? Então, é facilmente detectável. E a infraestrutura blockchain, ela é basicamente descentralizada, e aí a palavra descentralizada pode ter dois aspectos. O aspecto de que é distribuído, ou seja, não tem um nó central, está rodando em vários pontos do mundo, e tem um aspecto de não ser controlada por um único elemento. Esse é um processo bem interessante, bem novo hoje em dia, né? Então a gente está trocando essa confiança que a gente normalmente está acostumado a depositar num determinado banco, numa determinada empresa que é tradicional, num determinado prestador de serviço que você já conhece,
e está depositando, passando essa confiança para a tecnologia, para o ambiente computacional que sustenta as aplicações em si. As criptomoedas, elas são em geral seguras porque elas estão construídas em cima de uma infraestrutura de software que comprovadamente ninguém invadiu. Agora, tem fragilidades. A principal fragilidade ali é se você perde o seu acesso, né? Alguém pega a sua senha, ou você usa uma senha muito fraca, aí é outra história. O senhor falou a respeito de senha, eu fiquei com uma dúvida, porque uma vez eu vi uma reportagem, estava contando um caso inusitado de uma pessoa que fez investimento em criptomoeda. Ele simplesmente não lembrava mais qual era a senha. Existe algum modelo de recuperação para a senha? Esse é um problema muito comum. Normalmente, você tem que guardar essa sua senha cuidadosamente, né? E se você perder, realmente você perde o acesso àqueles bens, né, que você tinha na sua conta. Algumas tecnologias te oferecem um esquema de recuperação. Mas veja, ao te oferecer um esquema de recuperação, significa que eles mantêm a sua senha. Então você tem que confiar em alguém para manter a senha para você, né? E aí já fere um pouco aquela ideia de não ter que confiar em ninguém, né? Então, se você tiver muitos fundos, né, guardados em criptomoedas, aí você tem que ter bastante cuidado, ter mais de uma cópia, esse tipo de coisa. E o que acontece também quando as pessoas perdem o acesso a uma senha é tentar quebrar aquela senha, tentar recuperar a senha por força bruta, né? Ou seja, computacionalmente, fazer muito esforço computacional para tentar recuperar aquela senha. Isso também é inviável, mesmo colocando muito poder computacional. Às vezes o pessoal consegue, né? É por isso que, por exemplo, essa tecnologia não é utilizada em vários setores? Não. A questão da senha, por princípio, a senha tem que ser difícil de ser quebrada, no sentido de ser longa o suficiente, né? E os algoritmos já estão aí bem estabelecidos. E você tem que trocar a senha de vez em quando, também é outra prática fundamental. Mas a tecnologia blockchain, por ser descentralizada, por ter vários mecanismos de segurança adicionais, ela acaba sendo mais caro do que um sistema comum. Como e por que a criptomoeda foi criada? E se essa intenção da criação ela foi atingida? Basicamente, em 2008, foi o lançamento do Bitcoin, que é uma criptomoeda, hoje é a principal. A gente não sabe exatamente quem criou, né? Já está bastante difundido aí na mídia, né, sobre essa lenda, né, esse mito de quem é Satoshi Nakamoto. E aí o Satoshi Nakamoto, ele era bem ativo num blog de cibersegurança e tal, ele publicou um artigo e alguns meses depois ele publicou uma versão do código inicial do Bitcoin. E é muito importante lembrar em que época isso aconteceu, que foi exatamente quando teve aquela crise financeira do subprime nos Estados Unidos, quebraram várias seguradoras, vários bancos, né? Então, essa discussão sobre ter um esquema financeiro não baseado em bancos já vinha há muito tempo nas comunidades cyberpunk, e ali com a crise do subprime, isso ganhou força. O pessoal percebeu, precisamos de algo, né? E aí, então, surge o Bitcoin, que tinha um valor muito pequeno na época, né? Eu acho muito importante destacar esse contexto em que foi criado e se começou a investir em criptomoedas fortemente. Aí você me perguntou sobre as intenções, né? O Bitcoin, ele foi construído de tal forma que a cada 10 minutos a transação era fechada. Então, numa criptomoeda de primeira geração, como é o Bitcoin, demora cerca de 10 minutos para uma transação ser finalizada. Inclusive, você deve esperar um pouco mais do que 10 minutos para ter certeza que realmente aquilo aconteceu. Não era para chegar na padaria e comprar alguma coisa com Bitcoin. Mas a gente não sabe nem quem é o Satoshi Nakamoto, muito menos dá para saber o que exatamente ele tinha em mente, né? Falou quem será que é essa pessoa? Será que é você? Não sou. A gente desconfia que é alguém, por usar um nome tradicional japonês, né, assim, oriental, né? Imagina-se, né, que seja um grupo de pesquisa que trabalhe no lado oriental ali, né? Mas a pessoa sumiu, né? A pessoa tem um número de bitcoins muito grande, certamente bilionária, mas tá bem quieta. E se eu fosse ela, faria exatamente a mesma coisa, ficaria bem quieta ali, não apareceria. Você está gostando do episódio? Se inscreva nos canais para receber notificações dos próximos. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.
A gente sempre abre uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para os nossos seguidores, né, poderem participar dos episódios do Pode Ser Ciência. E sobre essa temática a gente recebeu muitas perguntas mesmo, né? Olha só, a gente tem aqui a pergunta do Fabrício. Ele quer saber quantas criptomoedas existem e quais as principais. Bom, existem milhares. E é muito interessante que a cada semana vai aumentando, né? A principal, com certeza, é o Bitcoin, por todas essas razões que a gente comentou, né? A segunda é a Ethereum, uma criptomoeda de segunda geração, que suporta contratos inteligentes, né? Que são algoritmos mesmo, rodam programas em cima daquele ecossistema blockchain. Então, é uma tecnologia para ficar de olho. Tem também as criptomoedas estáveis, que visam ter paridade com o dólar, são várias. Todo dia surge alguma, né? Então tem que ter muito cuidado também, porque algumas são, assim, voláteis, né? Elas vão, do jeito que elas surgem, elas desaparecem. Então tem que tomar cuidado com essas ofertas iniciais. A minha sugestão para o Fabrício é dar uma olhada nesses sites especializados que monitoram as criptomoedas. Os sites são muito interessantes, né? Tem uma lista grande de criptomoedas que justifica surgir uma nova criptomoeda, né? Normalmente elas tentam resolver algum problema específico, ou eles melhoram um aspecto da tecnologia, por exemplo, a transação é mais rápida, ou elas oferecem um algoritmo diferente para garantir estabilidade com o dólar. A tecnologia está sendo amadurecida, então novas moedas surgem tentando resolver problemas específicos e algumas delas vão vingar, mas a maioria acaba morrendo, né? Aqui uma outra pergunta que a gente recebeu, dessa vez da Tatiana, ela quer saber como que é o processo para adquirir uma criptomoeda. O mais simples é você comprar, né? Você pode fazer isso usando uma exchange, uma casa de câmbio de criptomoedas. Alguns sites de banco, né, nos aplicativos de banco hoje em dia, eles permitem que você compre criptomoedas. Mas um outro caminho aí que não é o de comprar, é o de fazer parte da rede. Por exemplo, o Bitcoin. E aí vamos entrar numa seara bem, bem interessante aí, que é o mundo dos mineradores, né? Então você também pode fazer parte da rede, ou seja, doar poder computacional para que a rede de uma determinada criptomoeda continue maior e quanto maior, mais estável. E com isso você pode ter algum ganho em termos de receber criptomoedas em contrapartida. A gente pode até continuar a falar sobre esse assunto do gasto energético, né, das criptomoedas. Isso. Helena, se pudesse explicar o que seria isso. E se esse sistema de mineração, ele vai dificultar essa moeda digital no futuro próximo? Esse assunto ele é bem longo, mas é o seguinte, bem rapidão. Então o Bitcoin, ele, como é uma moeda de primeira geração, ele usa uma tecnologia muito estável, bastante verificável, mas é uma tecnologia que, podemos dizer, já foi superada. Então, no Bitcoin existem as figuras dos mineradores, que são máquinas, né, que ficam tentando resolver um problema matemático, e a máquina que resolve aquele problema matemático primeiro, ela ganha Bitcoins. Esse processo, essa corrida, né, acaba gera uma corrida, muita gente coloca poder computacional, e hoje, por exemplo, a quantidade de energia gasta minerando Bitcoin é da ordem de gasto de um país médio, como a Polônia, né? Então, mesmo que essa energia seja renovável, não faz sentido isso, porque tem tecnologias novas que não precisam desse gasto computacional. Então, Bitcoin é muito legal, altamente distribuído, descentralizado, sem fronteiras e tal, mas ele está baseado numa tecnologia que é desnecessária, na verdade, porque já tem outros métodos para fazer isso, que não são baseados em mineração. Então, por exemplo, Ethereum, né, agora abrindo esse bate-papo para outras moedas, né? Ethereum, ela surgiu uns 5 ou 6 anos depois do Bitcoin, e quando ela surgiu, ela usava a mesma base tecnológica, essa ideia de mineração, mas aí, ao ver que esse gasto energético podia ser substituído, né, eles migraram para um outro método, que é o POS, e que, na verdade, o gasto energético caiu 99,9%. Mas aí você vai me perguntar, tá, mas então por que o Bitcoin não migra? Porque tem muito recurso envolvido, e as pessoas têm que concordar em trocar, né, esse algoritmo, e tem um risco, né, de você fazer essa troca e acontecer um problema qualquer e você perder os seus recursos. Bom, aqui a gente teve mais algumas perguntas
como a Fabi e o José Luiz, que eles é mais voltado ali para a questão do investimento, né? É possível saber quais criptomoedas podem valorizar bastante em pouco tempo ou não tem como saber? Olha, não tem como saber. Quem sabe não fala. É difícil dizer. Vale a pena olhar quem está por trás das criptomoedas, né? Então, assim, tem criptomoeda que tem uma tecnologia, tem gente importante da área do mundo tecnológico por trás, então isso oferece um tipo de segurança para quem vai investir naquelas criptomoedas, né? Por um lado, dá para analisar as criptomoedas e ver se elas têm estrutura por trás. Por outro, tem a volatilidade de mercado e alguém pode dar uma declaração infeliz e a moeda cai ou despenca, né? Agora precisa tomar muito cuidado com as ofertas miraculosas, né? Então as principais moedas, que já tem milhares de pessoas operando nelas, em geral, dá para confiar mais. Assim mesmo, sujeito a instabilidades do mercado. Surge uma crise econômica ou uma crise política, vai ter impacto nesses mercados. Você comentou sobre a tecnologia o Bitcoin era de primeira geração, Ethereum de segunda geração. Explicar o que significa isso. O que varia de uma geração para outra, basicamente, é o desempenho. De um jeito simples, aqui eu posso dizer o seguinte. O Bitcoin, você tinha a confirmação das transações a cada 10 minutos, mais ou menos. Aí, nas moedas de segunda geração, isso já cai para segundos. E, além disso, essas moedas de segunda geração, a gente já começa a ter os contratos inteligentes, que são programas que rodam, usufruindo de toda a estabilidade de blockchain, e rodam na blockchain, sobre a blockchain, e permitem automações, como, por exemplo, a transferência de um veículo, né? Eu recebo um valor e aí já transfiro aquele veículo para outra pessoa. E aí a gente está falando de terceira geração, em que agora o tempo de confirmação pode ser milissegundos, e o número de transações que podem ser processadas por segundo é muito maior. Então a gente pode esperar, nos próximos anos, plataformas com altíssimo desempenho, com segurança. Então a evolução tecnológica aí está andando a passos muito rápidos. Uma pergunta aqui de um seguidor nosso, o Léo Fessori. Ele perguntou assim, por onde começar a estudar sobre criptomoedas? Tem muito material. Aí tem o ponto de vista técnico e tem o ponto de vista de quem quer ser investidor. Do ponto de vista técnico, a minha recomendação, então, é entender como funciona o Bitcoin, assim como base. E outra tecnologia que está bem documentada e que vai dar uma visão sobre esse aspecto de automação possível é a tecnologia Ethereum, porque na tecnologia Ethereum você pode criar programas, criar os contratos inteligentes. Então essa é a principal referência desse ponto de vista. Outras blockchains, né, outras tecnologias podem valer a pena de ser lidas, né? Solana, da Algorand, a IOTA, mas eu acho que já é uma coisa mais específica, né? Se ele quiser fazer alguma coisa mais específica. E aí, do ponto de vista das pessoas que querem investir, aí precisa tomar muito cuidado, porque tem muita informação, não fake, mas com interesse econômico, né? Daí a minha sugestão é acompanhar o mercado por um tempo e tirar suas próprias conclusões, né? Como a gente já comentou, há uma grande volatilidade, né? Então tem que ter ciência de que o mercado de cripto é muito volátil, não tem uma regra de ouro, né? É isso, professor. Obrigada. A gente agradece muito sua participação aqui no episódio. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria também de elogiar a iniciativa de divulgação científica, muito importante para todos e para o papel da universidade, né? Central no papel da universidade. Na próxima a gente bate um papo com mais tempo. Pode deixar, tá convidadíssimo. E eu fico esperando o convite da Rosângela para investir na criptomoeda dela. Tá bom, então fico aguardando, vamos tentar aí o dinheirinho para poder fazer esse investimento. No próximo a gente vem com o nome da moeda dela para você. Pelo menos o nome, né? Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Presente e futuro das criptomoedas. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. E aqui vai o spoiler do nosso próximo episódio: o uso da inteligência artificial na área da saúde. Usos na rotina administrativa e prática,
as questões éticas envolvidas e também sobre um projeto promissor que pretende auxiliar os profissionais a realizarem os atendimentos de forma mais assertiva. Não vai perder, né? Até mais! Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube. youtube.com/Unifesp-oficial. O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou a Rosângela Martins. E eu, a Juliana Mastrulo. Também participaram desta produção Alex Heipert, Jean Silva, Letícia Gualberto, Loiane Villefort e Reinaldo Jimenez. Esse foi o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Universidade Federal de São Paulo.